Oi, gente, estamos aqui num formato diferente com a minha amiga Teca, que agora é Teca, não vou chamar você de Sempre. Stephanie. E a gente vai falar de um assunto específico que é, por favor, faça as honras. Disciplina positiva e criação de filhos baseado no respeito. É isso aí, disciplina positiva, pelo que eu li, é uma metodologia, vamos colocar dessa forma, que tá ali no meio, né? Do excesso de autoritarismo e do autoritarismo e do pessimismo que fala. Da permissividade. Permissividade, isso. Corrija-me a hora que você quiser. E aí ele trabalha esse método. Esse método é trabalhado, então, com crianças. Você tem uma certificação nisso? É só com crianças ou envolve adultos também? Sim, com crianças e adolescentes, né? Uhum. Isso vai pensar a educação da criança dentro de casa e na escola também. Ela é uma abordagem que ela foca tanto na disciplina dentro de casa quanto nas escolas, para educadores, enfim. E dá para aplicar até com um adolescente, mas a gente pega esse gancho e vai melhorando nossas relações com os adultos também. Sim, entendi. Então, você fez a formação, em que lugar você fez essa formação e como que você chegou na disciplina positiva, Teca? Eu fiz a formação pela Associação de Disciplina Positiva, que é uma formação online, mas ela é vinculada às duas principais autoras da área, que são a Lynn Lott e a Jenny Nelson. Uhum. E aí eu fiz essa formação, mas eu cheguei na disciplina positiva também por conta da forma como eu pretendia educar minha filha. No momento que eu me vi grávida, eu pensei, eu não posso repetir alguns padrões. Entendi. Eu nunca vou bater nessa criança. Entendi. A gente tem que tomar cuidado com nunca e com sempre, né? Às vezes a gente se coloca numa situação que a gente ainda não tem o conhecimento nem a capacidade de agir da forma que a gente acha que é. A gente duvida muito, né? Puta, mas será que é isso mesmo? Será que não pode dar um na criança? A gente é cobrado para dar um na criança. A gente é cobrado. A sociedade cobra isso, principalmente se você tem um comportamento desafiador em público, principalmente, né? Os olhares te cobram isso, tem muita reprovação. Ou até as pessoas vendo uma criança muito pequenininha que quer alguma coisa te cobrando que você deixe, porque afinal de contas não faz mal, quando é uma coisa que não faz bem para criança, tipo almoçar sorvete, sabe? Tem coisa que não dá. Frita. Então as pessoas te cobram o tempo todo. Esse é um grande desafio que a gente tem, porque você tem que estar muito centrado e muito seguro do que você está fazendo para você continuar nessa abordagem, né? E essa abordagem, ela tem alguma coisa a ver com direito ou não? É só um método criado para mais da área pedagógica, assim? É mais da área pedagógica, só que na minha cabeça tudo faz, né? Mistura tudo. Por exemplo, a base da disciplina positiva é a criação com respeito. Então, você vai ter respeito por aquela criança, considerando que ela é uma pessoa, ela não é uma extensão de você. Sim, nenhuma propriedade, né? Exatamente. E você vai ter respeito pelas etapas de desenvolvimento daquela criança para que você possa conduzir ela da melhor maneira possível, né? Entendi. E quando a gente fala em respeito, isso me remete, por exemplo, ao direito, quando a gente vai estudar as acepções da palavra poder, que foi quando eu estava estudando direitos humanos, eu cheguei nessa abordagem, né? A palavra poder, ela tem duas acepções possíveis. Uma que é autoritas, que é um poder legitimado, eu reconheço aquele poder. E a outra que é apótestas, que é um poder baseado na força. Entendi. Então, se a gente for pensar numa criação autoritária, você vai ter um pai potestade, um pai e uma mãe potestade. Eu vou comer tudo porque senão ele vai ficar bravo comigo. Eu não vou bater no meu irmão, senão eu vou apanhar. Baseado no medo, nesse temor reverencial que a gente chama, né? Enquanto que numa concepção de poder mais voltada para autoritas, né? Que elas surgem mais ou menos no mesmo momento histórico, você tem a legitimação daquele poder, o reconhecimento daquele poder. Entendi. Então, eu vou comer o arroz e o feijão e não o sorvete, porque mamãe sabe
o que é melhor para mim, né? Sim. Eu confio nessa pessoa que está cuidando de mim. Acho que a palavra é essa mesmo, a confiança, né? É o confio. respeito, aí tem confiança e medo, né? Isso. Meio que no mesmo nível, assim. E se você, e aí avançando um pouquinho, se você parte de uma visão autoritária, a criança, ela vai sempre esperar que o outro fale para ela o que fazer. Entendi. E se você parte de uma perspectiva de respeito, a criança vai se entendendo e vai entendendo o que é importante para ela, como as coisas funcionam. Ela tem uma vontade própria de agir de uma determinada maneira. Sim. Né? Autonomia de agir de uma forma mais correta ou ética, sei lá. E aí mistura com direito de novo na minha cabeça, né? Professora de filosofia do direito. Falando de uma forma, assim, bem superficial. A gente tem alguns autores que fazem distinção entre moral e ética. A moral seria uma coisa mais engessada, aquilo que dizem que é certo fazer. Enquanto a ética é uma predisposição do indivíduo para fazer aquilo que está de acordo com seus valores. Entendi. Então, você pode ser linha dura, e tipo, se você bater no seu irmão, você vai apanhar. E aí, essa criança vai estar sempre esperando algo externo a ela, para ela saber como agir. Ou você pode ter uma perspectiva respeitosa e ética, na qual a criança entende que ela faz mal para alguém, e que isso faz ela se sentir mal também. Entendi. E, portanto, ela não vai agir daquela forma. Só que perceba que é um caminho gigante, né? E com muitos olhares de reprovação, né? O tempo todo. Em certos momentos eu ia dizer, mas acho que é o tempo todo, né? Além desse desafio, que é a reprovação e a cobrança da sociedade, né? Até da própria família extensa, né? Dos avós, ali quem convive junto. Convive junto. Sim. Além desse desafio de lidar com as pessoas, né? Que a gente tem que estar muito centrado, muito seguro. E às vezes a gente não está. Um outro desafio que vem é que, a partir do seu contato com uma outra pessoa, e aí pode ser o filho, pode ser qualquer pessoa com quem você se relacione. Quando você está se relacionando com o outro, aquilo ativa algumas coisas dentro de você que são questões suas. Né? Então, um filho que choraminga muito, ele vai ativar em mim, que é o meu caso, a questão de eu não ter tido espaço para choramingar. A criança não choraminga para te irritar. A criança está choramingando porque ela está demonstrando algum problema ali. Sim. Né? É um saco. É muito difícil lidar, porque a gente acha que realmente tem a ver com a gente. Ela quer me irritar, ela quer me tirar do sério, ela não quer fazer o que precisa fazer, etc. Né? Essa abordagem, ela vai tirar o foco do adulto, como o adulto está se sentindo, e vai mudar o foco para a criança. Entendi. De acordo com o desenvolvimento, a maturação dessa criança. O que ela está demonstrando para mim? O que esse comportamento desafiador mostra para mim em relação ao que essa criança está sentindo, está passando, está internalizando. Entendi. E a partir desse olhar eu vou conduzir a criança. Mas aí percebe, você tem que ter um adulto muito alinhado. E a gente não tá alinhado o tempo todo. É isso que eu ia te perguntar também, assim, como que você pessoalmente lida com a disciplina positiva? Tipo, a sua visão pessoal do lance. Você imagina, né? Na nossa outra conversa, a gente tava falando de como eu sou intensa, como tem a pegada do hardcore. Essa aqui vai sair depois, né? Vai sair depois, então. Que eu tenho essa coisa de ir pra muita intensidade e tal. E aí eu me vejo respirando. Tem até uma das ferramentas da disciplina positiva é tomar o tempo positivo, né? A mamãe não tá bem pra conversar agora, eu vou tomar um tempo pra me acalmar. E sai de perto e respira e volta pro plano, volta pra casinha. Volta pra dentro do corpo. Volta pra dentro do corpo, chama a alma, faz um download ali. Aí você, não, tá bom. Então eu lido com isso com muita ambiguidade. Sim. A minha criação foi bem autoritária. Meu pai foi militar, então ele achava que tinha que ser linha dura. Ele era um pamonha, assim, para algumas coisas. Eu era filha dele, enfim. Mas para algumas outras coisas ele era muito linha dura e a gente não tinha espaço para se expressar. Entendi. Então, para mim, é sempre essa... Eu tô sempre encarando minhas sombras. E às vezes isso gera uma exaustão emocional que o melhor que você pode fazer
ali é dar um grito para cessar aquele comportamento, né? Que é uma coisa que a gente acha que não é legal fazer. Mas é o que você é uma pessoa completa e a gente é imperfeito. A gente quer romper aquele comportamento, não importa às vezes como, né? A educação tradicional ela vai focar muito em interromper o comportamento. Então, com base em recompensa, com base em castigo, punição física, inclusive. E na nossa abordagem a gente desconsidera isso. Tanto o castigo de ficar no cantinho, tomar um tempo, quanto a punição física, que inclusive é crime, tá? Vale a pena dizer que a gente tem aí a lei da palmada, não pode bater em criança, por melhor que seja a sua justificativa aí. Tapa na bunda é coisa do passado. É bem coisa do passado mesmo. Eu acho assim, a imposição física, ela é o que você disse antes, né? A criança vai sempre esperar que alguém faça isso depois por ela. Ela vai ser um adulto que talvez não vai ter um limite, só vai ter quando alguém interromper aquele ato ali. Às vezes pode ser tarde, né? Você vai pro bar e vai beber e vai dirigir e colocando a vida das pessoas em risco. Até o dia que você... Porque você sabe onde tá a blitz. Você faz aquilo que deve ser... Eu voltando pro direito de novo, né? O direito diz o que deve ser. Mas você faz aquilo que deve ser com base num conjunto de regras e não por uma inclinação pessoal, ética sua. E quanto... Você falou do jeito que você é uma pessoa intensa, de você lidar com a disciplina positiva, assim. E eu não digo tanto na família, porque na família, quando a nossa criança, nossos filhos estão com a família, normalmente nós estamos juntos, né? Então você tem ali um certo... como interferir, às vezes, no comportamento de um parente, coisa assim. Mas e na escola? Como você sente que, assim, a criança... Estando na escola, ela vai ter aquela relação que a gente sabe que são pessoas de feedbacks completamente diferentes, poder aquisitivo muito variado, inclusive. A gente, nossos filhos estudam na mesma escola, inclusive. E como é que você vê esse lance da abordagem da escola? Você acha que a gente tem que interferir mais ou explicar que ali é um ambiente, aqui é outro? Olha, que é o que eu faço, assim. Você nem mirou, mas acertou no meu gatilho, né? Você imagina, eu sendo desse jeito, eu já quero ir voar no pescoço, falar... Porque eu tenho essa... Eu vou pra voar no pescoço, mas aí eu coloco de forma firme e gentil, né? Que é a base da disciplina, com comunicação não violenta e tal. Então, toda vez que eu preciso abordar algum assunto complicado, eu vou muito de boinha, eu sou muito política. Eu consigo dar essa contornada, tal, me conectar de verdade com a pessoa. Mas a minha vontade de explodir a escola... É enorme. Eu acho assim, tem 2 pontos aí. O primeiro ponto é que a criança não é nossa. A criança é do mundo. E o mundo é heterogêneo. Eu tinha muito isso de querer blindar a Catarina do mundo, de abordagens punitivas. A escolinha tem castigo, enfim, tem descanso. Ela já falou pra mim que ela foi pro descanso e tal. Eu fiquei de cabelo em pé. Mas eu entendo também que aquelas pessoas com aquela formação estão fazendo o melhor que elas podem. Elas não estão agindo com má intenção, elas estão agindo com boa intenção e a gente tem uma diferença de paradigma e de ponto de partida. Exatamente. Né? E tem um outro ponto, que é uma das frases... Eu até postei um story, acho que ontem. Alguma coisa nesse sentido. Trate seus filhos com tanta gentileza que quando alguém tratá-los mal, eles não achem que isso é normal. Então, em casa, a coisa é uma. E fora de casa, o que ela vivenciar, ela vai poder ter, com base naquela legitimidade do poder, da confiança, ela vai ter espaço para voltar para mim e falar: mamãe, aconteceu alguma coisa que não foi legal, eu fui desrespeitada, né? E ela, de fato, fala. Né? E aí, como você se... Fala. Fala, né? As crianças, os dois, assim. E o trabalho que você vai realizar ou já realiza dentro da disciplina positiva, como é que é? Assim, como que você faz? Esse caminho foi muito louco, né? Porque eu estudei tanto, com tanto conteúdo informativo, que sempre que aparecia discussão... Grupo de mãe no WhatsApp, você imagina, né? Aquele auê. Aí, sempre que aparecia alguma coisa, eu tinha ali uma ferramenta, uma ponderação para fazer, tal, mas sem a formação. E aí, eu organizei um grupo de estudos pra gente ler o livro juntos e debater. Só que aí, era uma coisa para ser completamente democrática, eu comecei a encabeçar o negócio. Eu falei, tá faltando alguma coisa, né? E aí, agora com a formação, começar a reunir esses pais interessados para fazer
essa abordagem que é um pouco mais de formação, de pensar a disciplina positiva lá desde o comecinho, pensar as ferramentas, tal. E também estou abrindo agenda para orientação particular. Então, pegar o caso ali daquela família, olhar para aquele comportamento, tentar esmiuçar aquilo e pensar em ferramentas e formas de corrigir. E corrigindo problemas mais pontuais, né? Interessante isso, porque não é uma psicóloga, né? Não é uma psicologia. Não. É uma iniciação em um método, né? Numa abordagem mais humana da criação. Não tem necessidade de vínculo com a psicologia, né? O que é legal... Deve ter, né? Alguma coisa tem, mas assim, você não precisa ser formado em psicologia. A base é com base na psicologia, né? Tem 2 autores importantes aí que dão base para essa metodologia. Ela é uma metodologia construída com base numa teoria, né? Na teoria de 2 autores principais que eu estou estudando agora também. Mas não é um atendimento psicológico, eu tenho que tomar muito cuidado, porque vem muitas questões e aí você precisa trabalhar toda uma escutativa, tal, então tem essa preocupação também. Mas o que é muito louco é que eu já estava flertando com a psicologia também, né? E ser esse espaço de escuta é muito maravilhoso, é um negócio... É tão bom para mim, porque sabe, a pessoa confia em você. Mas, por outro lado, e não sendo psicóloga, né? A legitimação do trabalho que eu faço, ela vem muito pelo meu lugar de mãe. E uma mãe pesquisadora, professora, dona de casa, não sei o quê. Da sua experiência própria. E essa experiência, ela soma muito para as pessoas. E aí, quando eu tô nesse espaço de orientação, eu posso colocar a minha vivência pessoal também, né? Algo que um psicólogo não faria, por exemplo. Então, é um espaço de uma troca muito rica, né? Você acaba fazendo vínculo com essas pessoas também, para além daquela orientação. Então, é muito gostoso. É muito gostoso. Então, eu imagino mesmo. Eu gostaria de participar desse projeto seu, e com certeza. Muito bom. A gente podia fazer alguma reunião aqui. Olha que legal. Guiada e gravada. Papão de sala. Então, dá pra pôr umas 10 pessoas aqui dentro, tranquilamente. Que gostoso. Repagino a sala, a gente faz, sim. Muito bom. E assim, quais são os principais desafios para implementar uma metodologia dessa? Primeiro, que eu vejo já, que é um trabalho de formiguinha, né? Você vai ter que pegar na mão das pessoas, uma por uma, praticamente, né? E criar essa rede que vai se expandindo, né? Mas quais são os principais desafios, assim? Eu acho que a gente está numa época, Renê, muito desconectados de nós mesmos. A gente pensa muito pouco nas nossas atitudes, a gente tem pouco tempo para refletir, porque a gente está sempre com o celular na mão. A gente tem uma cultura de ouvir para responder e não ouvir para entender. A gente tem uma cultura de estar sempre se defendendo, né? Os nossos diálogos, acho que principalmente nas nações latinas, assim, que a gente é muito quente. A gente tem um pouco essa cultura, né? De ouvir para responder, não ouvir para entender. A gente está muito desligado da nossa essência. E o filho vem para derrubar todas as barreiras, né? O filho vem para te mostrar onde estão suas carências. Se você está atento para quais são suas carências, você não vai criar expectativas em cima dela. Isso em qualquer relação. Se a gente está falando uma relação com o filho, se a gente está falando uma relação conjugal, se a gente está falando numa relação casual, você está ciente das suas carências, você não vai criar expectativas para suprir aquela carência. Você vai resolver aquelas carências com você. Sim. Então, eu acho que o principal desafio que a gente tem é que as pessoas estão muito desconectadas de si próprias. Outro desafio que é muito difícil olhar para si. Porque a gente também tem esse costume de estar passando por uma situação difícil, colocar a culpa no outro e se ver como vítima. Né? É sempre uma... Eu ouvi uma pessoa me dizer, eu estou tentando lembrar, minha psicóloga, lógico, maravilhosa, Adriana. Ela disse que, assim, eu falei muito em equilíbrio para ela, né? Ela falou, Renê, eu não uso tanto a palavra equilíbrio, eu uso mais a palavra harmonia, porque a gente não consegue ser equilibrado o tempo inteiro. Mas você ter uma relação harmônica, que é você ter consciência que você está mais para lá ou mais para cá, é um objetivo mais alcançável, assim, do que eu vou atingir o equilíbrio. Não vai. Nem a força no Star Wars conseguiu. Não, e você atingir cai... o equilíbrio perfeito. E você vai cair num espaço de culpa, porque
Outro desafio de quem já tá dentro, a gente tava falando até agora de desafios para quem não sabe da disciplina positiva, né? Tem pessoas que chegam nesse caminho porque sentem que tem que ter uma abordagem diferente aí com o filho, vão estudando um pouquinho, vão se inteirando de conteúdo. Tem muita coisa boa no Instagram hoje em dia. Isso, para as pessoas que já estão dentro, o problema maior é que a gente idealiza como deve ser. Sim. E a gente se culpabiliza nas falhas. Entendi. Então, assim, eu fui horrível porque eu gritei com meu filho. Sim, você errou, mas você tem chance de se redimir. E isso é uma oportunidade de você criar uma conexão com seu filho. Você está mostrando que você é humano e que às vezes você também não sabe lidar com a sua raiva. Uhum. E sempre acrescentar uma coisa, né? Você passou por uma experiência que você se sentiu mal, processar aquilo mesmo, né? Passar por um período de aceitação e aceitar e seguir em frente e Sim. aprender e evoluir, né? E se humanizar perante seu filho. Uhum. A gente tem... É muito difícil a gente se humanizar perante o outro, né? Uhum. Principalmente se você tá falando de relação afetiva. Aí que é outro papo para outro papo de sala. Papo pra vida esse daí. Papo pra vida. Mas você se humanizar perante o filho do tipo... Filha... eu fiquei muito nervosa, eu gritei com você, eu não fui respeitosa, você pode me desculpar? Uhum. Eu não gostaria de fazer isso de novo. Não é eu prometo que eu nunca mais vou fazer, porque você não vai quebrar. Você vai provavelmente quebrar a promessa, numa hora que você tiver surtado. Mas, filha, mamãe errou, você me desculpa? Tudo bem se eu te der um abraço, pra gente se sentir melhor? É se humanizar, a gente é completo, a gente é complexo, e a gente é um universo, sabe? Cada um carrega um universo de questões dentro de si. E se permitir esse processo é muito lindo. E eu acho que assim, não é você se mostrar frágil e ingênuo. É exatamente o oposto. Porque para você ser frágil, se você se vê frágil, a maioria das pessoas elas agem com tipo, não, eu não vou me permitir essa fraqueza, porque o outro vai se aproveitar de mim. E eu acho que aí você tá perdendo a coragem de enfrentar um momento que precisa ser enfrentado de frente, né? E até você pensar na concepção do que seja essa força, né? A gente vai pensar num mundo de homens, com todo respeito, mas no mundo dos homens, criado pelos homens e agindo com a lógica masculina, você vai pensar na força sempre como uma força bruta, impositiva, sempre um fazer. E para mim a força ela tem um outro lugar. É um autoconhecimento, é um sentir, um intuir, um estar de acordo com seus valores. E aí não é ser cabeçudo, tipo, eu sou assim, acabou. Não é você ser irredutível, pelo contrário. Às vezes a gente tá muito firme ali numa situação e olha e fala, acho que eu errei aqui. Né? Eu tenho muito uma coisa, por conta das coisas da vida, eu tenho sempre uma postura de achar que eu tenho que me defender de alguma coisa. E aí passei por uma situação complicada, assim, onde a pessoa só estava vivendo e eu entendi tudo errado e me defendi. E aí eu fiquei, cara, eu fui muito agressiva. A gente tá acostumado com essa agressividade, né? Então, mostrar-se humano, se humanizar perante o outro, não é demonstrar fraqueza. Vai ser uma fraqueza se ele usar daquilo para conseguir alguma coisa de você. Mas aí, você também sacando isso, paciência, a vida que leva. Exatamente. Né? Exatamente. É também a sua atitude perante o que a pessoa faz com aquilo que você está oferecendo, né? E as relações estão muito líquidas, né? A gente não tem... São relações líquidas de lagos rasos. Você não tem espaço para mergulhar, se vulnerabilizar. E a qualquer sinal disso, mesmo os amigos, eles... fica uma coisa desconfortável, né? Porque a gente sempre pensa que a gente vai sofrer alguma consequência se a gente se vulnerabilizar, se abrir, cair de cabeça em qualquer coisa. E aí eu te pergunto, será que isso não é um reflexo da criação que a gente teve? Não, eu acho que a gente está, pelo menos, abrindo um olho para isso. Eu acho difícil falar que existe alguma geração que está pegando aquela
do inglês awareness, né? Você está ciente, estar ciente do seu ambiente, assim. A gente, pelo menos agora, parece que a gente vê relances, assim, de coisas que talvez algumas gerações para frente vão saber interpretar, outras vão assimilar e absorver e trazer isso para o seu modo de vida. E transformar isso em sociedade lá na frente. Então, imagina que louco, assim, eu apanhei, né? Eu fui uma criança que apanhou um monte. Eu não sei se eu apanhei tanto quanto a minha lembrança diz que eu apanhei, mas só o fato de eu ter essa lembrança já indica que tem alguma coisa aí. Era uma criação baseada em medo do meu pai e outra fita em relação à minha mãe, assim. Mas aí você imagina a Catarina tendo os filhos ou tendo contato com crianças, enfim, ela pensando, eu fui uma criança que minha mãe gritava comigo às vezes e eu não quero isso. E muita gente relaciona o sucesso financeiro com a imposição autoritária, né? Às vezes assim, não, às vezes o pai conseguiu muita coisa na vida e fala assim, não, você tem que fazer isso, para você vencer na vida, você tem que ter assim, ser duro com as pessoas, você não sei o quê. E aí acabam que colocando na cabeça da criança de que ela tem que se impor o tempo inteiro em cima dos outros para que ela tenha sucesso financeiro, sucesso amoroso, tipo, dominar a esposa, dominar o marido, para que sabe? Não, você não vai... Como assim você vai fazer aula de dança? Por que você vai fazer... Eu conheço muitos homens que não deixam as mulheres fazer aula de dança. Não deixa. É o dono da mulher, assim. E ouço, as gerações mais antigas costumam dizer essa frase que o marido é o segundo, terceiro filho da mulher. Sabe? E eu acho... É uma coisa assim, tipo, como se a mulher fosse... algo na vida do marido, não que existe uma vida dos dois, sabe? Não, a mulher é uma parte da vida do marido que está lá cuidando de tudo, o provedor, o paternalista, né? O machismo é um grande ponto aí pra gente debater e a disciplina positiva eu acho que ela vem para equilibrar um pouco as coisas, sabe? Pensar nessas estruturas. Você falou de dominar o outro, né? Como que eu vou controlar o meu filho? E se eu controlar meu filho, ele vai querer controlar os outros, né? Ou ele vai se rebelar e ir embora, né? Controlar o outro, né? Dominar o outro é quase uma colonização do outro. Bem, a gente entra num relacionamento louco e sai quebrado, né? Vamos pensar em relacionamentos amorosos aí. Você se apaixona pela pessoa pelo que ela é. E ela é aquele universo de coisas que você não entende direito e você fica preso naquela narrativa e tal. E aí, a hora que a coisa estabelece, você vai tentando mudar o outro. Acho que você devia comer mais vegetais. Acho que você devia não sei o quê, não sei o quê. Ou acho você não deveria virar... Você não devia sair tanto à noite com as suas amigas porque você tem a mim. E aí, tem muitas coisas que são conselhos úteis que vão ajudar essa pessoa a se aprimorar. Tipo, comer mais vegetais é uma coisa boa, todo mundo devia. Mas, tipo, privar a pessoa de comer um BK no final de semana porque... Sabe? A gente vai tentando moldar e colonizar o outro e a gente inconscientemente faz isso com os filhos, né? Eu tenho uma projeção do que aquela criança deve ser, do que eu almejo para ela, e aí eu vou colonizando de acordo com a forma que eu quero que essa criança seja. Não, peraí. A criança, ela tá se demonstrando para você, ela é crua. Sim. E ela tá ali se colocando perante você e cabe a você colher o que ela tem de melhor e motivar e alavancar o que ela tem de melhor e ir contornando os caminhos das dificuldades aí, né? Eu acho que rola muito de uma necessidade de colocar isso como um ofício dentro da nossa vida, né? Tipo assim, eu tenho um filho e ele vai passar por N experiências, pessoas, lugares, e eu tenho que dar atenção para isso. E não é assim, tipo, eu tenho um filho, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho não sei o que. Não, tem que dar atenção para isso. Não é só terceirizar, delegar certas coisas, assim, não, a escola educa. Não, a escola ajuda a educar, tá junto da educação, faz parte. E eu acho que é exatamente isso. Quando as pessoas pensam em ter filhos, eu penso assim, que a maioria das pessoas deve pensar desse jeito.
Primeiro, tem que estar estável financeiramente. Quem tá, né? Depois, sei lá, com uma pessoa que eu goste, etc. Mas eles esquecem um detalhe importante de que você tá feliz, você tá bem com você mesmo para ter um filho. Você pode estar com grana, você pode estar bem com o seu parceiro, com a sua parceira, e vice-versa. Mas você está num trabalho que você gosta, você de repente não vai se sentir tão pressionado por esse trabalho que você não vai conseguir dar conta da criança. E aí você quer mudar, você vê uma oportunidade de ir para um trabalho que você vai ganhar menos, mas aí você tem a criança, você vai pensar na parte financeira. Você entendeu? Assim, as pessoas esquecem de processar isso antes. Tipo, não é só a grana, né? Eu acho que as pessoas idealizam ser pai e mãe de bebê. Esquece que o filho cresce. Cara, crianças com 4 anos são muito desafiadoras. A minha tem um chilique por dia, por cada vez que ela tem que trocar de roupa. E crianças são difíceis e a gente tem que estar atento a isso. Mas por mais alinhado que a gente esteja, por mais vontade que eu tenha de ter um filho, a hora que o filho chega, ele escancara tudo. Rompe a barreira, o ego que você tem ali de se entender no mundo e vai escancarar todas as suas sombras, sabe? Então eu acho que não tem muito como se preparar, é que nem se preparar para o puerpério. Você não vai chegar para uma grávida e falar, fia, deixa eu te contar um negócio. Deixa ele aí dentro que tá mais sossegado. Não vê a hora que nasce, você fala, amiga, deixa aí. Deixa um pouquinho mais, deixa o tempo certo. Não tem como se preparar. Você pode ter bases mais estáveis se você tem uma relação, se você tem um conforto financeiro é uma coisa, se você tá bem com seu parceiro é uma coisa, né? A gente pode pensar isso até em termos de políticas públicas, enfim, dá pra dar essa viajada. Mas a hora que o filho chega, a realidade nua e crua ali, aí são outros 500, né? E começa a crescer, você vai vendo as outras necessidades, as mudanças, etc. E é difícil, cara. E a sua relação, você na relação também vai mudando de lugar, né? Eu, como mãe, mãe de uma criancinha de até 6 meses, era uma mãe. E de uma criancinha de 6 meses a 1 ano, era outra. Quando desmamou, eu perdi o chão. Eu falei, gente, o que eu sou além de um zumbi de leite no mundo? Perdi o chão, perdi o foco. Aí, quando separamos, que ela foi dormir com o pai, eu fiquei perdida. O que sou eu sem a criança aqui? Então, a gente vai mudando de espaço. E se você não tá com essa boa vontade de se olhar, de entender os seus processos, você vai causar e as coisas ficam muito bagunçadas, sabe? É engraçado como a gente vai envelhecendo e vai achando que a gente tem que se tornar os nossos pais, né? Que é aquela visão de adulto, que a gente não pode sair, brincar e ser criança, ser adolescente às vezes. A gente pode ser adolescente às vezes, no sentido puro da palavra mesmo, assim, não fazer coisa errada, sabe? A gente pode fazer, posso andar de bicicleta, eu posso, sabe, brincar, jogar meu videogame que eu gosto, que eu faço isso há correr, pular, dançar de um jeito esquisito, né? Eu posso me libertar de tudo quanto é... Porque assim, as pessoas vão falar, independente de qualquer coisa, e as pessoas boas vão ficar, entendeu? Tem um grupo de pessoas ali que você quer pertencer, que você quer fazer parte, tá legal, mas você tá fazendo parte mesmo ou você tá ali, entendeu? Então, assim, quando você se mostra mesmo, assim, a vida vai selecionando, assim, as coisas pra você, assim. A gente tem uma ideia de que ser pai é ser chato, né? E quando você tá curtindo ali com a criança, é muito da hora. Você cria conexão e essa sensação de pertencimento na criança, né? É isso aí. E a última pergunta que eu queria te fazer é que por que você acha que os pais deveriam se atentar para isso? É por causa também da descoberta... Eu penso que é um pouco da descoberta nossa também. Não só do tratamento com a criança, né? Total. Vi uma postagem uma vez de uma mãe... Era um texto, assim, a mãe tinha batido na criança e botou a criança pra dormir, chorou e falou, isso dói mais em mim do que em você. Cara, ela não tá respeitando a criança, ela não tá se respeitando. A gente não deve ter nenhuma abordagem
nenhuma é complicado, mas a gente tem que tomar cuidado com as abordagens que distanciem a gente do filho. Uhum. E quanto mais próximo e conectado você tá desse filho, mais próximo você tá da sua criança interior, você tá nutrindo isso, sabe? Aham. E é mais fácil e é mais gostoso quando você age por uma intuição tendo um foco. O foco é criar com respeito. Uhum. E o respeito, ele é uma via de mão dupla, né? Eu não posso fazer alguma coisa em respeito à criança que me desrespeite. Entendi. E isso eu demorei um tempo para sacar. Uhum. Até com a amamentação prolongada, né? A amamentação prolongada é meio que mito. A amamentação é a amamentação pelo tempo que ela acontecer. Uhum. Mas por algum tempo eu amamentava a Catarina, mas em desrespeito ao meu corpo, porque eu não queria mais. Ah, entendi. Só que eu tinha muita dificuldade de reconhecer que eu não queria mais. Que naquele momento eu não queria parar o que eu estava fazendo para dar o TT. E aí a gente tem que pensar também no respeito a esse pai, essa mãe que estão disciplinando, quão emocionalmente dispostos e disponíveis eles estão para aquilo. E acolher esse pai, essa mãe. Né? Tem muito a polícia da disciplina positiva também, que é o pai e a mãe dão um tapa no filho de vez em quando, e aí vai recriminar, falar que tá errado. Não, cara, vamos acolher essa pessoa. O que tá acontecendo? Sabe? Por que disparou esse comportamento? Tá pesado demais pra essa mãe. O que tá acontecendo? Tá faltando rede de apoio, tá faltando... Lógico, sei lá, né? lógico. A gente precisa pôr mais amor no mundo. Até o amor, e também eu acho que... Eu sou um cara de exatas, né? Do curso de exatas. Eu penso que tudo... E também sou músico, então tem aquela ambiguidade na minha cabeça. Além do amor, além do afeto, além de tudo que precisa muito, assim, é você analisar também o que te tira do sério, que não está relacionado com a criança. Que nem eu falei do trabalho, por exemplo. Pô, será que você precisa ganhar tanto dinheiro? Será que você precisa mesmo se colocar numa posição de cobrança, sim, tão enorme, de você ter um retorno financeiro, uma casa melhor sempre, um carro grande do ano e será que é isso que se você ficar se satisfazer com um pouco menos dessa parte para você agir melhor na sua vida, ser uma pessoa mais afetiva, ser uma pessoa... Sei lá, às vezes as pessoas se cobram muito em ser, né? E às vezes esses bens materiais vêm tampar buraco, né? Aquilo que eu falava da carência. Eu tenho uma carência de me sentir reconhecido, então eu vou tentar ter o trabalho mais da hora para que eu seja reconhecido nesse trabalho por um reconhecimento que eu não tive lá atrás, enquanto pessoa que importa no mundo, sabe? Então, acho que tem muito... Desculpa. Não, você tava falando do amor, eu que fui pra esse lado, assim. Mas o amor pra mim... E é uma parada que não é mística, né? O amor é uma parada que a gente sente, a gente vê. Não adianta você falar, assim, que... Não, cara. Você tem amor por coisas, assim, que te lembram outras coisas. Que tem um instrumento do meu pai, por exemplo, que ele não tá mais aqui, mas o instrumento ficou. Não tem preço aquela guitarra, não vai. Eu não troquei nem as cordas, tá do jeito que ele deixou, com uma corda estourada lá, só tem 5 cordas, faltando a 6ª corda. Eu não vou mexer naquela guitarra, sabe? Porque ele tá ali pra mim. Ele tá naquela guitarra, ele tá nas coisas que ele me ajudou a conquistar, sabe? Ele tá nessa casa, ele tá Então, assim, tem um valor que não é um valor sentimental, mas é uma fundação que te carrega pela vida, assim. Eu acho que, assim, tem umas coisas materiais que representam isso. Mas não necessariamente são coisas, assim, né, que você quer ter para mostrar para o outro, enfim. Teca, queria te agradecer muito por ter trazido esse assunto, que é disciplina positiva, e que eu fico muito feliz de ter uma amiga que está, né, nessa frente e buscando ajudar essas pessoas, que no fundo é ajudar, né? Porque você se dispôs a estudar e aprender para trazer isso pra gente, né? E eu quero fazer parte desse grupo de pais, né? Eva, que delícia! Vai ter cervejinha depois? Então, a gente tem que lembrar que a gente pode se permitir ser adolescente. Lógico. Com certeza. Antes, depois, durante. Durante, eu não sei se pode, porque depois vai conversar fica difícil. Acho que na dinâmica vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas beleza, Teca. Obrigado. Eu que agradeço o convite.
Valeu, gente. Esse foi mais um Papo de Sala, que eu acho que vai ser o Papo de Sala, porque o de terça ficou muito longo, porque a gente começou a conversar, o assunto é bom, a pessoa é ótima. Obrigada. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.